Se você quer saber como calcular o trabalho de uma força variável utilizando um gráfico de força por deslocamento, então essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Na aula anterior, vimos que o trabalho é uma grandeza física relacionado aí à transferência de energia através da aplicação de uma força. Então, sempre que aplicamos uma força e deslocamos um corpo, dizemos que aquela força realizou trabalho. E aí a gente tem trabalho positivo e trabalho negativo. Depende da situação. Se a força ajudou no deslocamento do corpo, esse trabalho vai ser motor, vai ser positivo. Se ela atrapalhou, ajudou a tirar energia, tipo a força de atrito, aí dizemos que o trabalho é negativo. Então, o trabalho é uma grandeza escalar, certo? Porém, nas aulas anteriores, vimos como calcular o trabalho para uma força constante. Onde a gente tem aqui o trabalho, que a gente usa a letra grega tal, que é medida em joule, é igual à força, essa força é constante, é a força aí que vai realizar trabalho, ela é medida em Newton, um sistema internacional. O deslocamento que ela vai causar é medido em metro, certo? E aqui vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo entre a força e o deslocamento. Certo? Então, de novo, para calcular o trabalho de uma força constante, fazemos a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de θ aqui, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Mas, de novo, isso para uma força constante. E se eu tiver uma força variável? Uma força que muda? Como que eu posso calcular o trabalho? Aí a gente vai calcular utilizando o método gráfico. Vamos imaginar que temos aqui, no caso, um gráfico, certo? De força por deslocamento, certo? Aí então a gente tem que o corpo se deslocou desse ponto até esse ponto aqui, certo? E aí a força variou nesse intervalo de tempo, certo? Dele sair desse ponto até esse ponto aqui. Se você pegar e calcular a área da linha, certo? Até o eixo X, você consegue achar o trabalho. Por quê? Porque o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Certo? Então, de novo, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Mas tem que ser um gráfico de força por deslocamento. Em física, vocês vão ver que várias vezes podemos usar a área do gráfico para achar alguma grandeza física. No caso aqui, força por deslocamento vai nos dar o trabalho. E o trabalho é numericamente igual à área. Pessoal, esse método gráfico serve para qualquer força, certo? Então, forças variáveis, sempre vamos utilizar aqui esse método. Inclusive, serve também para força constante. Se você tiver um gráfico onde a força não varia, se você calcular a área, você também consegue achar o trabalho. Porém, com a fórmula, você não consegue utilizar para você achar, no caso, o trabalho de uma força variável. Certo? Agora o método gráfico serve para os dois tipos, variando ou não. O que você deve tomar cuidado é o seguinte: o trabalho é uma grandeza escalar, então ele pode ser positivo ou negativo. Se por acaso a linha está acima aqui do eixo X e você fizer a área, certo? Aqui debaixo dela, o trabalho vai ser positivo, certo? Se por acaso a linha estiver abaixo aqui do eixo X, e você calcular a área da linha até o eixo X, você vai ter um trabalho negativo. Então, acima do eixo X positivo, abaixo do eixo X vai ser um trabalho negativo. Lembrando que a gente chama de trabalho motor, quando o trabalho é positivo, e de trabalho resistente, quando ele é negativo. Certo? Lembrando que o trabalho motor é aquele trabalho onde a força ajudou no deslocamento. Então, a aplicação de força ajudou aí, no caso, o corpo a ganhar energia. Agora, o trabalho resistente, não. Ela dá uma força que atrapalha o deslocamento. O que ela vai fazer? Ela vai tirar a energia do corpo, através da aplicação dessa força. Agora, quais áreas vocês devem saber? Pessoal, as três que mais caem, que mais são cobradas, são as mesmas de sempre. Certo? Que é a área do retângulo. Aí, retângulo é só fazer base vezes altura. Certo? Então, eu faço base vezes altura, tem a área do retângulo. A área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2.
certo? Então essas áreas aí são bem clássicas aí, todo o tempo vocês estão utilizando. E a área do trapézio. Lembrando que o trapézio tem duas bases, né, que são os lados paralelos. O trapézio ele tem 4 lados e 2 desses lados são paralelos, que eu chamo de base. A gente tem a base maior, que eu vou colocar Bzão, a base menor, que é o Bzinho. Então eu somo as bases, entre parênteses aqui, multiplico pela altura e divido por 2. Certo? Então essas 3 são as áreas que vocês não podem esquecer, que sempre vão ser as cobradas aí em vestibulares e tudo mais. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente poder finalizar a aula. Olha esse exercício número 1. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Então a gente tem um gráfico aqui de força por deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules. Pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem a linha, certo? Da variação de força por deslocamento. Se você calcular a área debaixo dessa linha, certo? Até o eixo x, você vai ter o trabalho realizado aí por essa força variável. O trabalho, de novo, é numericamente igual à área. Certo? O trabalho vai ser positivo porque está acima aqui da linha, né? Pessoal, lembra que não existe área negativa, mas o trabalho ele pode ser negativo porque o trabalho é uma grandeza escalar. A área só é numericamente igual ao trabalho. Apenas isso. A gente calcula a área para conseguir achar o valor do trabalho. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? A área de um triângulo. Certo? Então, fazendo a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, o trabalho aqui vai ser a área do triângulo. Quanto que é a base? Do 0 até o 1, né? Então, a base é essa aqui, mede 1. E quanto que é a altura? Pessoal, a altura está aqui. Mede 10. Certo? Do 0 até o 10. Então, a base é 1 e a altura é 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 dividido por 2. 1 vezes 10 é 10, dividido por 2 dá 5. 5 o quê? 5 joules, que é a unidade de medida para trabalho no sistema internacional. Então, a resposta correta é a letra C. Tranquilos? Agora, vamos para a última questão aqui. Olha só. Uma força atuando em uma caixa varia com a distância x de acordo com o gráfico. A gente tem um gráfico aqui de força por deslocamento. O trabalho realizado por essa força para mover a caixa da posição x igual a 0 até a posição x igual a 6 metros vale... Pessoal, aqui, se a gente fizer a área, vai dar a área de um trapézio. Certo? Ó, de novo, da linha, aqui da variação de força pelo deslocamento, até o eixo x. Certo? Se a gente fizer essa área, vai dar a área de um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sempre dessa maneira a área do trapézio. Se você quiser até aqui nesse caso dividir num triângulo, num retângulo, depois somar, também dá certo. Então, pessoal, de novo, vou fazer a área do trapézio. Quais são os lados paralelos? Pessoal, os lados paralelos são esse aqui, ó, que eu estou passando o mouse, e esse aqui. Ok? Olha só. Esse lado aqui, essa base, que é a base maior, mede 6, né? Do 0 até o 6, mede 6. Essa partezinha aqui de cima, que é a base menor, é do 0 até o 4, né? Mede a mesma distância aqui de baixo. Então, do 0 até o 4, mede 4. A altura, daqui até aqui, certo? Que é do 0 ao 5, então mede 5. Então, vai ser base maior 6, mais base menor 4, vezes a altura, dividido por 2. A altura é 5. Pessoal, primeiro eu faço a soma aqui dentro do parênteses, né? Então, 6 mais 4 vai dar 10, certo? Aí eu vou fazer agora 10 vezes 5, vai dar 50, e vou dividir por 2, certo? Então, vai me dar 25 joules. Então, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. 25 joules, que é a alternativa D de dado. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.